Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando e cada elemento da equipe tem que lembrar sempre dos ensinos, o que nos sustenta. E nós temos que lembrarmos que existe a separação. A pessoa pode fazer o que ela quer, mas tem a separação. E tem aquele ensino bem importante que fala assim, que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Numa empresa, a gente sabe assim que aqueles que estão movimentando, trabalhando, continuam. Aqueles que sempre apresentam uma justificativa, se precisa, serão os primeiros a serem eliminados. A nossa equipe é igual, nos esforçarmos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses ao meu lado. É muito importante, porque muitas vezes a gente pensa assim que a gente se encontra numa condição superior e que a gente está fora desses que não cumprem o primeiro mandamento. Mas o primeiro mandamento tem muitas referências importantes. A gente sabe assim que fala de idolatria. Aqueles que ficam na frente daquelas imagens esculpidas em madeira, que dão o nome de divindade. Tem também aqueles outros que falam assim que são adoradores de Satã. Temos que ter esse cuidado, porque não nos encontramos assim, mas nós temos que continuar estudando o mandamento. Então tem aquele mandamento bem importante assim, que a pessoa ama mais o filho e que faz qualquer sacrifício pelo filho. Tem aquele outro mandamento da pessoa gostar muito de dinheiro. Tem aquele mandamento que fala assim que a pessoa coloca a mulher acima de tudo. O outro gosta do poder, o outro gosta dos prazeres. E a gente vai observando assim que existem muitos prazeres, principalmente para costumes que prejudicam o corpo de matéria grosseira. Então a pessoa tem que lembrar que nós nos encontramos junto dessas todas notificações e de todas as outras notificações que não são verbalizadas, mas nós sabemos que são pendores. Tanto é que tem notificação bem séria assim da pessoa trabalhar mais de 30 anos numa empresa e ela sai da empresa e ela comporta-se com aqueles que nunca trabalharam. Perde a elegância, perde a postura e julga-se que está bom dessa maneira. Aquela pessoa não ficou impregnada com o grau que ela adquiriu naquela empresa. A pessoa tem que ficar ligada, tem que ser muito cuidadosa. Isso é físico, não é para um período, é toda a época da nossa existência. A pessoa que quer voltar para a pátria do espírito, ela sabe assim que nós temos ligação na matéria grosseira. Temos um período de ficarmos na matéria grosseira. Quando vencer esse período, nós vamos para a matéria fina. Então tudo aquilo que nós adquirimos na matéria grosseira, fica conosco na matéria fina. Na matéria fina é bem mais sério, porque na matéria grosseira tem a separação com o corpo de matéria grosseira. Mas não tem limite na matéria fina. Então as nossas tendências, ficaremos juntos com aquele que tem as mesmas tendências. E é bem sério, porque a gente pode observar assim numa festa, aqueles que têm aquele mesmo objetivo, aquelas mesmas tendências, não tem como conversar com eles de outra maneira. E se um quer sair daquele grupo das tendências, um outro chama, não permite que ele saia. Então na matéria fina é muito mais trabalhoso uma pessoa julgar que ela agora vai ter merecimento de fazer o resgate das suas tendências, dos seus pendores. Tendência quer dizer pendores. A pessoa pende para aquilo. A maneira correta é colocarmos Deus em primeiro lugar. Não é verbalizando o nome de Deus, porque tem o segundo mandamento que pede para que não verbalize o nome do Criador. Então não é verbalizando como nós temos o costume, que nós temos o costume de fazer do Criador como se fosse o nosso servo. Não é dessa maneira. É colocando no nosso sentimento intuitivo.
o Criador. O nosso sentimento intuitivo é o mesmo sentimento que nós usamos quando nós queremos resolver o problema de uma criança. A criança está agitada, a criança está inquieta, a criança está com dor. A maneira que o adulto tem para resolver, para aquela criança se sentir bem, aquela criança ficar equilibrada, e nós sabemos que quando uma criança fica equilibrada, ela dorme. Então, se cuida desse período que está antecedendo o sono da criança, a criança tem um sono reparador. Isso é bem importante a gente lembrar assim, essa coisa boa, esse trabalho que nós precisamos de ter conosco, esse sentimento. Então, colocar Deus na nossa vida em primeiro lugar é assim, com esse sentimento. Então, aquela expressão que nós falamos assim, né? Fazer o sacrifício, a pessoa acha assim que é penitência. Não é penitência. Ela tirar os pendores da sua vida, porque fica fácil da gente ver pendores. Uma pessoa que gosta de lazer, então ela tem um pendor, ela não tem um tempo para ela tem um tempo para dedicar para aquele lazer que ela gosta. Aquele outro que gosta de comida, a conversa está sempre voltada para o alimento. Aquele outro que gosta de fazer passeios, então a conversa está sempre voltada para isso. Então fazer um sacrifício é tirar esses pendores da nossa vida e colocar os ensinos. Então a maneira que nós temos é estudando o livro Na Luz da Verdade. Quando uma pessoa tem algo para ser solucionado, a pessoa está sem o saber. Então vem uma pessoa e apresenta uma solução, como conserta, como resolve, qual o procedimento que precisa. Aquela pessoa apresentou uma condição superior. Isso é bem importante a gente lembrar assim. Na nossa vida interna, com as nossas tendências, com os nossos pendores, quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós mudamos o grau. O exemplo que foi dado agora daquele que tem a solução, daquele que sabe resolver, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, acontece a mesma coisa. A gente muda o grau dentro da gente. Então tem uma elevação, aumentou a compreensão. E é bem importante assim, que muitas vezes a gente tem uma lucidez do determinado assunto. Então a gente perde aquela lucidez, quer dizer, teve uma elevação, a pessoa passa a ter o saber, depois ela volta para a memória anterior. Então ela sabe como soluciona, mas agora ela não está sabendo como é que coloca em prática. E é bem interessante, porque quando a pessoa fica em paz um pouco, e ela para um pouco, estuda o livro Na Luz da Verdade, ela começa a fazer um trabalho como se fosse um trabalho mecânico. E ela vai colocando ali aquelas funções e vai dando certo. Então ela vai continuando e ela vai ficando feliz, porque está dando certo aquilo que ela precisava. Elevou-se. Então o livro Na Luz da Verdade faz isso com a gente. Ele nos possibilita elevarmos, nos possibilita ter a solução. Mas acontece assim, nós voltamos para o nível anterior. Qual o procedimento para mantermos no nível que nós teremos sempre a solução? Então o nível tem que ser continuando a estudar. Tem que ser assim. A pessoa tem que continuar tendo a dedicação. Então ela muda a frequência. E ela passa a ter frequências melhores. E é bem importante, porque quando um profissional fala e ele tem um conhecimento do que ele está falando, o tom de voz que ele usa, aqueles que estão ouvindo ficam quietos. Então aquele que está falando tem um saber. Então na nossa vida diária, nós tínhamos que fazer isso conosco, de aprimorarmos nos ensinos, nos elevarmos, para que nós tenhamos a capacidade de conhecer direito os pendores que nós temos, de fazer parte daqueles que serão convocados, daqueles que auxiliarão aqueles outros que precisam de auxílio numa condição superior. Não é dando pão, porque tem um ensino bem claro assim que fala: comerás o pão com o suor do teu rosto. É dando a perspectiva, é dando a esperança para a pessoa. Isso é físico. Então aquele saber, aquela perspectiva, aquela maneira boa, cada um precisa de ter, conquistar, esforçar-se para tornar-se.
Então o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses ao meu lado. Os outros deuses, quer dizer, filho, prazeres, a acomodação. É uma acomodação. Então não tem serventia. Porque se nós observarmos, junto com todas essas advertências e orientações que nós recebemos, tem muitas outras. Tem a acomodação, tem aquele que tem braços curtos, que não tem boa vontade e que está sempre com uma fala, como se a fala dele fosse a fala de um saber. Voltar para a pátria do Espírito, para irmos para o paraíso, não é na última hora. O trabalho que nós temos nessa época é de tirar os pendores, que nós já trouxemos de outra época. Fica bem fácil assim da gente ver uma criancinha pequena. Ela já vem com a personalidade dela, ela já vem com os pendores que ela tem. E é bem interessante, porque quando a gente vê várias crianças ali com a mesma idade, quando a gente visita um ambiente de ensino, a gente vê, cada criança já tem o seu jeito, já tem sua maneira, já tem o seu posicionamento. E nós temos que lembrarmos que aquelas crianças cresceram. Então somos nós. Qual é a maneira que nós precisamos de ter agora, maneira correta, para poder valorizar o Criador, colocar o Criador no nosso sentimento intuitivo, na maneira correta de viver, compreender os ensinos, deixar para trás todos os nossos pendores. Nós sabemos assim que existe preso à terra. O preso à terra, quer dizer, a pessoa esteve na terra, transmitiu para os filhos conceitos errados e ele ficou preso, porque a maneira que ele transmitiu, julgava-se que teria concluído uma função. Não concluiu, porque agora ele ficou preso. Quer dizer que ele vai ter um tempo na matéria fina para resgatar o comportamento que ele teve. E esse tempo é determinado, não é o tempo que ele julga que ele precisa de ter para resolver, tem um tempo para ele. E esse tempo também nós temos na matéria grosseira, porque tudo na matéria grosseira tem um tempo. A nossa moradia, o sistema que a nossa moradia foi feita, tem um tempo, aqueles instrumentos de trabalho, então nós também temos um tempo. Na matéria grosseira a gente vai trabalhando, porque tem uma coisa bem interessante assim. De uma maneira geral, quase todos se encontram entorpecidos, não percebem mais o que acompanha a voz do outro. Então o comportamento que nós temos é dessa maneira, é um comportamento que o outro tem uma lucidez menor, então nós vamos trabalhando assim, vamos levando. Mas se nós não arrumamos as nossas tendências, quando vencemos o nosso tempo na matéria grosseira, nós vamos para a matéria fina, no nível das pessoas que têm a mesma tendência. Então a gente pode observar assim, num tumulto, várias pessoas ali com as mesmas tendências. Se um quiser sair daquele tumulto ou quiser falar alguma coisa, ele é vencido. Ele não tem como sair e ele não tem como falar. Ele tem que ficar ali. Como é que ele vai resgatar? As suas tendências, os seus pendores, não tem como resgatar. Porque o nível que ele se encontra, então o jeito que ele comporta-se é dessa maneira. Não tem maneiras. Agora para a nossa vida, a maneira que existe para voltarmos para o paraíso, que a pátria do Espírito não pode ter pendor. Colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que nós temos que tirar todos os nossos pendores, todas as nossas pendências e nos qualificarmos para irmos para o paraíso. Então, se nós colocamos o Criador em primeiro lugar, o nosso amor, ele torna-se puro. Aumenta a nossa compreensão e nós nos elevamos. Quando chegamos na matéria fina, nós teremos a mesma coisa, nos elevaremos. Todas aquelas limitações que apresentam, nós estamos superior a essas limitações. Aí seremos auxiliados para voltarmos para o paraíso, que é aquela condição do filho pródigo, que saiu para a criação e agora volta, e ele é recebido com festa. Quer dizer que ele vai ficar tão qualificado quanto aqueles que não precisaram de sair. Então nós que temos que fazer esse trabalho, e é bem importante assim, porque durante um período a gente acha que
a família é importante, que os colegas são importantes, mas quando a pessoa reflete um pouco, ela só tem importância se ela possibilita. Se ela não possibilita, perde o valor. Mas nós temos que lembrarmos que o valor é para voltarmos para a pátria do Espírito. Se nós não fizermos esse trabalho, não teremos serventia e não teremos valor. Então fica bem fácil assim da gente ir observando num caso mais acentuado da pessoa que descuidou durante a sua vida, que na velhice ficou sem saúde. Um tempo os familiares convivem com ela ali sem saúde, mas um tempo seguinte não convive mais. Deixa a pessoa numa outra acomodação, então a pessoa fica só. Então nós temos que fazer um trabalho a vida toda, valorizando os ensinos, estudando o livro na luz da verdade, a vida toda, não é para um período, para que nós tenhamos a capacidade de ter opção, porque a gente sabe assim que se a pessoa ficou sem saúde, ela fica na mão dos seus familiares ali e fica sem autoridade, sem opção. E muitas vezes a pessoa fala que quer determinada coisa e os familiares não permitem. Quer dizer assim, qual é o procedimento que nós temos que ter? Então aquela condição bem importante assim de nos tornarmos vigilantes. Porque quando uma pessoa está cuidando de uma criança na moradia, aquela criança já tem um tamanho e ela mexe nas coisas. De uma maneira geral, naquela fase, o adulto não tira o olho dela. Dá tudo certo para aquela criança, porque o adulto não tirou o olho. Ficou olhando para aquela criança o tempo todo e possibilitando para aquela criança aquilo que aquela criança necessitava. O alimento certo, na hora certa, o repouso, a higienização. Não machucou porque o adulto não deixou. Porque é comum a criança subir em todos os lugares, mexer em todas as coisas, mas o adulto ficou olhando para nós, para dentro de nós, para colocarmos o Criador em primeiro lugar. Então, se nós temos vontade de voltar para o paraíso, de tirar os pendores, de encontrar naquela condição bem importante, o que faz o profissional não é o grau do trabalho que ele tem, é de como ele executa o trabalho, porque todos os trabalhos têm muita importância, de como a pessoa executa o trabalho, de como ela fica impregnada com a função que ela executa. Para nós valorizarmos os ensinos é a mesma coisa, nós temos que trazer os ensinos para dentro de nós. Quando uma pessoa tem vontade de relacionar bem com crianças ou com animais, ela tem que entrar na linguagem da criança. A criança está aprendendo a falar de uma maneira geral, o adulto fala na linguagem da criança, com a mesma entonação. Então a criança vai vendo como o adulto está procedendo e a criança acompanha o adulto. Para nós temos que estudar o livro na luz da verdade e nos percebermos. Então essa percepção, nós vamos observando as limitações que nós temos e o procedimento que nós precisamos de ter para ter essa capacidade de nos elevarmos, porque muitas vezes não tem como falar para uma outra pessoa da limitação que ela tem. Um ou outro ouve, mas de uma maneira geral não tem como falar. Então é a própria pessoa que tem que perceber. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Muitas vezes uma pessoa que se encontra só, ela não prepara o seu alimento. Ela prefere ir num lugar que tem alimentos preparados. E é bem sério, porque vai faltando propriedade naquele corpo. E a propriedade vital é o toque no alimento, aquele toque que vivifica. Por isso que muitas vezes a pessoa não aguenta comer no mesmo lugar vários dias, porque aquele que faz aquele alimento não vivificou aquele alimento. Então o corpo físico sente falta. Nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco com o primeiro mandamento, desenvolver uma capacidade interna para o nosso espírito sentir falta dos ensinos. E quando tivermos a condição de estudar os ensinos, ficarmos impregnados com ele. Isso é bem importante, porque vai surgindo dentro de nós uma alegria, independente das situações externas que a vida apresenta
dentro da pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade, ela é alegre por ela mesma. E o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de nos mantermos alegres. Então a alegria não é de fora, é de dentro. Porque de fora a gente vai observando que a gente dá um sorriso para um, dá um sorriso para outro, mas na parte interna da nossa vida é conosco mesmo. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Nós temos a facilidade de olharmos para um lado, de olharmos para o outro, de ir vendo as limitações daquele um, daquele outro, mas nós temos que fazer um trabalho conosco, de ver a limitação que nós temos e o procedimento que nós precisamos de ter para melhorarmos. Então ter essa bondade, porque os auxílios eles apresentam. Se a pessoa apresenta-se na condição de receber os auxílios, isso em todas as épocas, para todas as coisas. Quer dizer que auxiliar uma criança no seu processo de higiene, auxiliar a criança no seu processo de vestir-se. E depois de uma fase o adulto pergunta se precisa de ajuda. Nós vamos auxiliando. Agora, para nós continuarmos recebendo os auxílios, para nós trabalharmos para nós mesmos, é individual. É a pessoa que tem que ir fazendo essa condição interna, assim, de ver melhor aquilo que ela precisa para ela. Estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos formulando esta maneira, assim, de ver o que eu preciso e qual o procedimento que eu preciso de continuar tendo. Trazer o livro Na Luz da Verdade para o nosso dia a dia é bem importante. A gente estuda, assimila e depois muitas vezes a gente esquece. Quer dizer que esse procedimento de elevação tem que ser um procedimento de repetição, da pessoa ir elevando-se, dela ir vendo os pendores. Tem determinadas atividades que a pessoa tem como um pendor na sua vida que não possibilita que ela pensa. Então o que acontece? Ela não vê o grau que ela se encontra. Como é que pode auxiliá-la? Para cada um receber o auxílio, ele tem que possibilitar uma limpeza dentro dele. Então muitas vezes a pessoa acha que a limpeza externa é do corpo de matéria grosseira. A limpeza é a própria pessoa que faz com ela mesma, de ir tirando as partes escuras da sua vida, de ir percebendo, porque é bem interessante, nos vemos de uma maneira e o outro nos vê de outra maneira. Quando a pessoa tira uma fotografia, ela fala que aquela da foto não é ela. Quer dizer que se nós observarmos assim na nossa formação de criancinha, somos dois, porque se aquela criancinha pequena falou que não gosta do alimento e falou o nome dela que não gosta daquilo, ou falou o nome dela e falou que ele precisa desse alimento, quer dizer que na nossa vida nós temos a parte do nosso corpo de matéria grosseira que necessita desse alimento e nós temos a parte do espírito que não necessita desse alimento, mas necessita que o corpo fique com esse alimento, porque o espírito necessita desse corpo para as suas vivências na matéria grosseira. Junto com esse corpo, nós temos o corpo de matéria fina, que vai ficando impregnado com as consequências do corpo de matéria grosseira. Tanto é que muitas vezes a pessoa tem um sonho. Nesse sonho, ela foi agredida e ela acorda com aquela parte do corpo dolorida. Quer dizer que o corpo da matéria fina foi atingido e o atingido atingiu o corpo de matéria grosseira. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro. Mas muitas vezes a pessoa tem na matéria grosseira um ferimento, mas esse ferimento não passou para a matéria fina. Então a gente pode observar assim, no caso de amputar uma parte do corpo. Então a pessoa, naquela extremidade que foi a amputação, a pessoa fala que ali sente aquela parte do corpo. Então, na matéria grosseira ela foi amputada, mas na matéria fina ela ficou com o corpo de matéria fina. Então, quando para cada um de nós vencer o corpo de matéria grosseira, o período dele na terra, na matéria grosseira, então nós vamos ficar com o corpo de matéria fina. Então os pendores, as maneiras que nós temos da nossa vida, vai para esse corpo de matéria fina. Nesse corpo de matéria fina, a pessoa então vai ter as vivências com os mesmos pendores.
Nós sabemos assim que as coisas de matéria grosseira são mais difíceis. As coisas nobres, polidas, coerentes, uma fala de instrução, um comportamento que precisa de ter. Então, essa maneira nobre é uma maneira de agrado a Deus. Então, a gente tem que lembrar assim, de agrado a Deus, um comportamento de agrado a Deus. Temos que lembrar que o amor anda junto com a justiça e anda junto com a pureza. Então, não é somente um amor que nós precisamos de ter um comportamento com o nosso semelhante. Um amor com justiça e com pureza. Porque quando nós damos uma orientação correta, um posicionamento correto, aquela pessoa recebeu com amor a pureza e a justiça. E ela repete essa pureza e essa justiça. Viver de acordo com os ensinos. Assim, nós temos a oportunidade de ir para a matéria fina num nível melhor. Nesse nível melhor fica mais fácil da pessoa ir para a pátria do Espírito. Tem um ensino que Jesus fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Os ensinos é a palavra viva, é o livro na luz da verdade, é o complemento dos ensinos que Jesus trouxe. Essa maneira que tem de vivermos de acordo é para o espírito humano. Quer dizer, a nossa maneira de nossa vida na matéria grosseira, nós vamos ter uma condição de ir para uma parte melhor da matéria fina e lá continuar recebendo os auxílios para continuarmos evoluindo, para irmos para o paraíso. Então essa é a referência. Quando fala-se, precisamos de cumprir todos os mandamentos, mas o mandamento do primeiro mandamento é tirando todos os pendores. Então a gente vê os pendores que o nosso semelhante tem e a gente vê como ele caminha, para onde ele está indo, mas eu tenho que ver como é que eu vejo os meus pendores. Tenho que receber o auxílio do livro na luz da verdade, tenho que ter uma elevação dentro de mim para que eu possa perceber como eu sou, porque quando eu faço essa observação com o meu cérebro, então eu faço a justificativa. Isso foi assim por causa disso. Isso foi daquela maneira por causa disso. Então o que acontece? Eu vou sempre, de uma maneira ou de outra, me enrolando, me explicando. Só que na vida interna, essas explicações, essas enrolações, não traz nenhum benefício. Então, para a pessoa ir para a pátria do Espírito, ela tem que estar inteirada com todas as informações do livro na luz da verdade. Procurar viver de acordo, fazer um esforço para caminhar de acordo com os ensinos. Então, o livro na luz da verdade é esta condição bem importante. Para não irmos para a matéria fina com os pendores, a pessoa tem que fazer um trabalho de elevar-se dentro dela para perceber como ela é e o procedimento que ela precisa de ter para continuar melhorando. Então, nós sabemos assim que a melhora não é para um período, é a vida inteira. E nós sabemos assim que todas as coisas na matéria grosseira têm um tempo e todas as coisas na matéria fina têm um tempo também. Como a vida precisa de movimento, precisa de ser vivificada, então a nossa maneira é estudando o livro na luz da verdade e de verificando o procedimento que precisamos de ter, de continuar tendo.